Olá, sejam todos bem-vindos ao Maringá Cave Podcast. Meu nome é Wellington e hoje eu estou com pessoas muito especiais aqui para a gente falar sobre superação e desenvolvimento pessoal dentro do nosso podcast. Então trouxe aqui conosco a Vivian Tomizawa. É isso, Vivian? Isso mesmo. Aí eu acertei o nome da Vivian, gente. E nós estamos também com a Marília Gomes. Seja muito bem-vinda, Marília, ao nosso podcast, ao Maringá Cave. Também quero apresentar a vocês a Paula Roberta. Seja muito bem-vinda, Paula, ao nosso podcast. E hoje o nosso tema vai esquentar os ouvidos de vocês, hein? Como superar barreiras internas e viver 2025 com propósito e plenitude. Quero aqui trazer um pouco sobre isso, né? E eu quero a ajuda de vocês. Com certeza vou precisar dessa ajuda, né? Então, quais são as barreiras mais comuns que enfrentamos ao iniciar um novo ciclo? Quem gostaria aqui de compartilhar algo sobre isso e como a gente pode identificar também e lidar com essas barreiras, pessoal? De forma prática, eu queria que a Vivian trouxesse um pouquinho para nós de como a gente pode, quais são as barreiras mais comuns que a gente enfrenta ao iniciar um novo ciclo dentro dos nossos projetos, dentro dos objetivos que a gente pode aí começar a planejar para 2025 ainda. Bora lá. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Uma das barreiras que acaba fazendo com que a pessoa ela vá deixando para depois é sair da zona de conforto, né? Porque apesar das vezes você estar numa situação que ela está confortável, né? Mas o conforto não significa que estar bom, né? Você está num lugar que está ali, está quentinho, mas não é algo agradável, não é algo que está sendo favorável para você. Então, esse medo de sair de um lugar conhecido para um lugar desconhecido, né? Eu acho que uma das principais barreiras seria essa, quebrar um padrão. Excelente. E como identificar e priorizar dentro disso os nossos próprios valores e sonhos, Vivian, que a gente possa aí conquistar depois deixar essa procrastinação, né? E trabalhar dentro dos nossos próprios valores e sonhos, porque acho que aqui traz um pouco também de priorização de nós mesmos dentro daquilo que a gente quer alcançar. Eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco como isso pode ajudar, né, as pessoas e também como você trata, né, até trazer cases, né, das pessoas que você atende como mentora, né, aos seus mentorados, como você faz isso dentro dos próprios valores e sonhos, né, trazendo isso, né, para as pessoas para poder traçar esses objetivos e metas para 2025. Uma das coisas que a pessoa precisa entender é conhecer ela mesma, né? Ela ter aquela conexão consigo mesma e sair do modo automático, porque às vezes pela correria do dia a dia, pela correria da vida, ela acaba se atribulando muito com afazeres, né? Principalmente acho que as mulheres, que inclui a maternidade, o trabalho, ela quer estudar também, ela quer fazer atividade física, quer cuidar de casa, então às vezes as mulheres elas se sobrecarregam de uma maneira inconsciente, né? E nessa sobrecarga que elas colocam dentro de si, elas acabam entrando no modo automático, num piloto, e se perdem, né? E acabam deixando para depois questões como assim, eu vou realizar meus sonhos depois, eu vou fazer meus projetos depois, né? E vai deixando para depois, e acaba perdendo hoje. Então, o que as mulheres precisam fazer? Elas precisam voltar para dentro de si, né? E se conectarem com elas mesmas. Elas precisam parar de se deixar para depois, elas precisam voltar a sonhar, voltar a realizar os seus projetos, né? E entender que cabe também dentro do contexto, né? Ela consegue delegar algumas atividades, ela consegue equilibrar outras, né? E que ela pode fazer, né? Ela tem a permissão de sonhar. Perfeito, excelente. E pensando nisso, né, nos afazeres, né, no dia a dia, na correria, onde a gente muitas vezes pode se perder, né, nas metas que a gente estabeleceu dentro dos objetivos, como que a comunicação, Marília, pode afetar diretamente a esses planos? Porque o que eu entendi da Vivi é se a gente não se comunica, né, não conversa com as pessoas, alinha de fato o jogo, né, seja no trabalho, seja em casa, seja na nossa comunidade, sem essa comunicação, como eu posso realmente alcançar esses objetivos, se eu não ter essa comunicação clara com as pessoas que estão ao nosso derredor? Olha, que honra, primeiramente, estar aqui com um time de peso no nosso primeiro podcast. É muito gratificante estar aqui com vocês. Comunicação hoje está em alta, né, Wellington?
principalmente comunicação assertiva. Se fala muito disso. Então, hoje as pessoas, elas às vezes se comunicam de forma super errada, né? Na forma de se expressar, expressão facial mesmo. Eu posso estar transmitindo uma mensagem aqui agora para você, mas com uma cara fechada, né? E isso já engloba, começando aí, uma comunicação melhor, mais assertiva, postura. O que você quer transmitir para o outro? O que você quer falar para o outro? Ter uma comunicação mais clara, mais objetiva ali é fundamental, né? A equipe em si hoje também. Um chefe que não saiba se comunicar com os seus funcionários, essa empresa às vezes nem vai para frente. Famílias, tantas famílias hoje que, né, esposo e mulher, não estão tendo uma comunicação clara, objetiva ali um com o outro. Os pais com os filhos, comunicação clara e objetiva também ali com os filhos. Para quê? Para que esse entendimento seja compreendido de forma mais objetiva e mais clara, sendo uma compreensão aí no total melhor, satisfatória, e essa comunicação pode ser mais envolvente, mais carinhosa, certo? Então, no dia a dia, eu acho que isso é muito importante. Excelente. Nós somos complexos, na verdade, né? Somos. Na comunicação não adianta só falar, não são só palavras, mas são gestos, né? São microfaciais, né? Situações mais faciais que você disse, a questão do rosto, da fala, dos gestos, né? Então, o corpo. O corpo fala muito. O corpo fala muito. Então, né, se eu ficar um pouco mais retraído, a minha fala vai ficar um pouco mais para dentro. Sim. Né? Então, se eu estiver mais aberto, a minha fala então vai ficar mais clara. E aí eu posso, então, de fato, comunicar aquilo que eu preciso comunicar de fato com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, não adianta eu só traçar metas, não adianta eu só trazer objetivos para mim, mas se tem pessoas que não estão compreendendo aonde eu quero chegar. Sim. Então, a comunicação, né, como você mesmo disse, né, a liderança, o gestor, o executivo, se ele não tiver essa percepção, né, da posição dele, da fala, do corpo, é bem provável que ele vai ter os números lá financeiros, a qual ele precisa alcançar, mas pela falta de comunicação, por falta de clareza, eles não vão alcançar esse objetivo. É isso mesmo, Marília? E está claro hoje já. Perfeito. Tem uma revista, o The Economist, 44% hoje das empresas estão falindo por falta de comunicação. Por falta de comunicação, principalmente do gestor para com os funcionários. Então, isso só tende a aumentar se não melhorar essa comunicação como um todo. Isso. Aí tem um ponto bem legal também na comunicação. Você, às vezes, agora, você está me escutando, né? Você sempre tem que escutar também o outro. Aí vem a parte do escutar e ouvir. Qual que é a diferença? Você está escutando, mas não está me ouvindo. Ou você só está ouvindo e não está me escutando. Os dois são entrelaçados. Para uma comunicação perfeita, eu também tenho que escutar o outro. Tenho que ter empatia com o outro. Eu tenho que melhorar no escutar e no ouvir, para entender e compreender também o que o outro está transmitindo e passando. Perfeito. Marília, não sei se vocês sabem, né, Marília, Lívia, né, a gente também tem uma questão de sono, não é verdade? Então, como a gente pode, às vezes a comunicação não sai, às vezes porque eu estou cansado, eu quero ficar no meu canto, né? E muitas vezes, como a gente pode melhorar o sono de fato? Eu queria que a Paula nos trouxesse um pouco disso, né? Quais são as práticas simples que podemos adotar para melhorar a qualidade do nosso sono, para muitas vezes não impactar numa comunicação, para não impactar diretamente, talvez, numa meta, um objetivo dentro do nosso ano 2025. Paula, compartilha conosco como a gente pode aumentar essa performance, né, com o sono. Bom, eu queria agradecer, né, por estar aqui essa manhã com vocês, uma equipe de peso, né, como diz a Marília. É um prazer estar aqui e é um prazer estar compartilhando algo sobre, né, o que eu lido todos os dias, e a falta de sono, né, é extremamente importante hoje para a gente ter uma qualidade de vida melhor, para a gente conseguir ter um bom rendimento, né, tanto escolar quanto também
trabalho, profissão. Então, tudo depende, né, de ter uma boa noite de sono, né? Então, não sei se vocês já se perguntaram o porquê nós dormimos. Então, geralmente a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Então, olha só o tamanho da importância. Então, se eu vivo 90 anos, eu passo 30 anos da minha vida dormindo. Olha, eu quero chegar lá, hein, gente? 90 anos, 30 dormindo. 30 dormindo. Então, assim, olha o quão é importante a gente ter consciência e ter essa conscientização da importância do meu sono. Com os afazeres, né, tanto domésticos, trabalhos extras, né, igual a Vivi acabou de comentar, em relação às mulheres, hoje tem muitas coisas, né? Eu sempre falo que a mulher hoje tem 20.000 coisas para fazer durante o dia, né? E se você não dorme bem, você não consegue render, você não tem um bom rendimento, né? E hoje também não é só rendimento profissional, mas as crianças também estão tendo déficits escolares, está tendo muito TDAH, né? Por conta, se a gente investigar um pouquinho, é tudo em relação ao sono. A criança fica muito tempo nas telas, então isso também tem influência. E respondendo a sua pergunta, Wellington, como que a gente deve, né, como a gente poderia melhorar ali a eficiência do seu sono? Primeiro, se conhecer um pouquinho, observar o quanto tempo, como que está a sua rotina, né? Qual que é o seu cotidiano ali, como que está sendo essa rotina levada, tanto as mulheres, os homens, as crianças. E eu falo assim que existem estudos que comprovam que o adulto ele precisa ter e dormir de 7 a 9 horas por dia, tá? Então, se eu durmo menos do que 7 horas, eu preciso começar a parar e pensar, opa, né, pode estar acontecendo alguma coisa, eu preciso adequar ali a minha rotina, né, porque eu sei que hoje a rotina, né, do brasileiro, da população geral, vai dormir tarde, acorda muito cedo, né, e aqui, não sei em Maringá, mas em São Paulo, a gente acorda muito cedo, 5 horas da manhã, tá todo mundo acordado, vai dormir muito tarde. Eu tenho um déficit no meu sono, eu fico ali, eu gero um déficit ali, eu fico em déficit naquele dia, né. Então, se eu durmo menos do que 7 horas, eu já tenho um outro dia, eu levo isso para o outro dia, né, para a rotina toda. Então, eu já fico um pouco mais cansado, a concentração já não é a mesma, né, existem muitos acidentes de trânsito também por conta desses déficits, né, de sono. Então, tudo eu preciso observar ali como é que está, né, a minha rotina. Será que eu estou dormindo 7 horas, que é o mínimo, né, para o adulto? Se não, eu preciso começar a preparar o meu ambiente, né, a modificar um pouquinho a rotina ali da casa, principalmente, para que eu vá dormir um pouco mais cedo e tenha uma boa qualidade do sono, tá? E não é também, Wellington, falando sobre as horas de sono, 7 horas, não é que eu durmo. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu durmo 10 horas, 9 horas e acordo cansado, tá? E existem essas questões também. Então, a gente precisa investigar ali o que está acontecendo. Pode ter algum distúrbio do sono associado, tá? Então, não é porque eu durmo 9, 10 horas que eu tenho uma boa eficiência do sono. Então, todas essas questões a gente precisa trazer ali e investigar detalhadamente, tá? Então, basicamente... Excelente, Paula. É exatamente isso que, às vezes, a gente percebe, né? Então, às vezes, uma comunicação um pouco mais incisiva, às vezes o cara está um pouco irritado, isso então provavelmente está relacionado ao sono ou à noite mal dormida desse empresário, à noite mal dormida desse líder, onde impacta diretamente nos resultados. É isso mesmo? Sim, com certeza. E outra coisa interessante que você falou em relação a esse impacto, né? Então, existem muitos empresárias que têm muitas coisas para em relação à produção e tal, muitas coisas que ele precisa ter um bom rendimento ali, e ele acaba levando isso para a cama, né? E aí o cérebro ele não para, ele fica ali ativo. Então essa ansiedade toda, os problemas que ele precisa resolver, né, no dia seguinte, pode trazer um déficit de sono ali. Ele pode não ter uma boa noite por conta todas essas questões também, tá? Ok, excelente. Então, o que eu pude compreender de toda a questão do sono, a gente realmente precisa dormir dentre 7, 9 horas, né? Para que a gente possa ter, então, uma performance no dia, no próximo dia, porque senão a gente não consegue, de fato, alcançar aquilo que a gente precisa alcançar no dia a dia e vai irritar todo mundo ao nosso derredor. Meu Deus do céu!
geralmente até os cachorros saem de perto, né? É verdade? Com certeza, porque qualquer coisinha passou um vento, você já tá nervoso, tá irritado, né? E é tudo por conta dessa falta de sono. Porque, Wesley, não sei se você já parou para pensar, ou alguém já parou para pensar, por que que a gente dorme, né? Até comentei isso no início. Existem as fases do sono. Então, geralmente lá na última fase, que é a fase do sono REM, a fase mais importante do nosso sono, porque é a fase onde ocorre todas as reposições hormonais. Então, tudo que a gente gasta durante o dia precisa ser reposto à noite, e é exatamente na fase do sono profundo, na fase do sono REM, tá? E muitas pessoas acabam não chegando à fase do sono REM, que é a fase mais importante ali do nosso sono, tá? E existem também as etapas. Então, primeiro, por que é 7 horas? Porque cada fase são 4 e cada fase tem um tempo determinado. Então, a primeira fase, ela vai de 40 a 50 minutos e assim sucessivamente. Então, eu preciso passar por todas essas etapas ali, mais ou menos 4 vezes, de 3 a 4 vezes, para que eu acorde bem disposto, para que eu acorde, né, e tenha ali uma qualidade melhor, né, de produção. Pegar um gancho aí. O que está atrapalhando muito hoje também é isso, né? Sim, telas Porque o adulto, principalmente, apesar que as crianças também, Sim. tem aumentado aí o número de crianças junto com os pais na cama, junto com esse aparelhinho lindo aqui, fica horas e horas na tela, do qual atrapalha também muito o sono. Sim, a luz azul, né? Depois que virou essa tela, as crianças vão dormir mais tarde, então, né, às vezes ali por conta dessa agitação da criança, o pai ele já dá logo um celularzinho para a criança acalmar e ficar ali o tempo todo. Adulto. Sim, e aí você vai para a cama já no celular, respondendo mensagem, né? Então acaba atrapalhando, né, a rotina toda do sono, porque existem também os hormônios que são produzidos, os hormônios do sono. E aí você vai dormir tarde, porque às vezes você perdeu a primeira e a segunda fase ali de liberação do hormônio do sono, que é a melatonina. Ele é produzido 6 horas, 18 horas. Por isso que quando começa às 18 horas ali, a gente começa a bocejar, já vem aquele soninho, que é já a primeira fase da liberação da melatonina. A segunda fase é a meia-noite. Então, às vezes, se eu vou dormir depois da meia-noite, eu já também interrompi ali. E a última fase é às 3 horas da manhã, né? Então, são esses períodos ali. Excelente. Em resumo, Paula, o que eu pude compreender aqui também é que nós precisamos voltar o que os nossos avós, os nossos bisavós faziam com o sono, porque normalmente, né, eram de regiões mais remotas, regiões onde sítio, fazenda, onde eles realmente se preparavam para dormir após o sol se pôr. Exatamente. Então, antes eles iam dormir com as galinhas e acordavam com as galinhas, né? Perfeito. Então, as galinhas, Sim, vinhem com a gente. E alguém foi da época da lamparina? Não. Eu me coloquei gaia. Lembrei agora sempre nós íamos para Itiutaba. Eu sou de Goiás e minha família é goiano e mineiro, né? Ali dos dois estados. Íamos para casa dos meus tios, era sítio. Eu lembro até hoje a lamparina, não tinha energia. E nós dormíamos com as galinhas. Então aquela época era boa. Dormia o quê? Umas 18, 19 horas no máximo. Eu lembro da tia colocando a lamparina no quarto, acendendo e apagando. Aquele cheirinho de querosene, né? Até hoje. Óleo essencial não tinha naquela época, então. Não tinha. Era a lamparina. Eu me coloquei muito velha agora, né, Wellington? Mas eu lembro, a minha infância, 4, 5 anos, nesse sítio com os meus tios e usando essa lamparina. E dormindo cedo, acordando cedo. E é o ideal, né? Se a gente parar para pensar, por que é meia-noite? Por que chama de meia-noite? Porque já está na metade da noite. Então, a noite inicia às 8 horas, né? E a metade já é meia-noite. Então, ali você já perdeu, né? Por exemplo, você vai dormir meia-noite, você já perdeu toda a fase ali. 50% do sono você perdeu. 50%, sim. 50%. Então, por isso que as pessoas hoje estão mais agitadas, ansiedade, depressão, né? Tudo é associado ao sono. Doenças neurodegenerativas são o Alzheimer, o Parkinson, doenças cardíacas, né? Infarto, diabetes, hipertensão. Tudo está relacionado ao sono, gente. Existem vários estudos hoje
comprovam isso. Excelente, muito bom, Paula. E nessa tua última fala eu queria trazer uma pergunta para a Vivian, porque isso aqui para mim é uma pessoa vivendo de forma desenfreada, uma pessoa sem propósito. E Vivian, o que significa viver uma vida com propósito? A questão de viver a vida com propósito é a pessoa entender aquilo que é valor para ela, aquilo que é paixão para ela, aquilo que leva ela ao movimento, né? O que te faz agir, o que te traz alegria no coração, né? Aquilo que te dá paz quando você deita e descansa, né? Então, é a pessoa entender que ela precisa ter relacionamentos saudáveis, que ela precisa estar num ambiente saudável e que ela precisa estar saudável consigo mesma, no sentido de eu estou satisfeita comigo como eu estou agora. Eu sei que eu posso melhorar em alguns aspectos, né? Mas eu estou bem comigo. Entende? Então, são essas conexões que fazem com que a pessoa ela comece a caminhar no seu propósito e fazer aquilo que ela veio para fazer no mundo realmente, né? Entendendo que o que ela precisa fazer é agora, né? Voltando na questão do sono que vocês colocaram, né? Antes a pessoa pegava e deitava no horário e acordava com as galinhas, né? Só que ela seguia um planejamento no sentido, opa, agora eu preciso ir lá ordenhar, né? Agora eu preciso fazer tal coisa. Então ela seguia o planejamento. Ela conseguia, por mais que tinha alguns percalços, existia uma rotina que levava ao objetivo final. E aquilo era cumprido, né? Aí vamos colocar o que a gente conversou um pouquinho antes aqui, na questão do celular. Com o celular, não. Né? A pessoa faz um planejamento, né, Wellington? Aí ela vai lá e fica no celular. E o planejamento está passando. Entende? E vai perdendo o propósito, vai perdendo o sentido. Porque você se desconecta tanto de si mesmo, passa a olhar tanto para fora e para o mundo, que quando você vê, já passou. Né? E quando você vê, você já está numa caixinha que você deveria usar ela só no final da sua vida. Né? E aproveitar a vida realmente como ela precisa ser vivida. Né? Tirar aquelas barreiras que estão do teu lado, às vezes pessoas que aqui você não pode, né? Entendendo os seus limites, mas é seguir nesse sentido. Seguir nesse sentido de, opa, aqui eu posso caminhar, aqui eu preciso seguir adiante. Excelente. Então, viver uma vida com propósito é se priorizar, se comunicar consigo mesmo, né? Para que a gente possa alcançar, de fato, esse propósito de vida, os objetivos que a gente tem, né, para 2025 e, posteriormente, 2026, 2027 e assim por diante. Então, às vezes, a gente acaba não se priorizando, acaba tendo outros afazeres que não estão conectados com nossos objetivos, não está conectado com o nosso propósito. A gente posterga o nosso sono, né? E se cansa, e assim passa dia após dia, e a gente não gera e não alcança aquilo que a gente precisa ter. E o mais importante, né? Como a gente pode mudar esses hábitos, né? Eu queria que vocês pudessem compartilhar aqui com os nossos ouvintes como nós podemos, de fato, mudar esses hábitos. É criar uma nova rotina? É se priorizar? O que a gente poderia trazer para quem está nos ouvindo, né, nesse momento que talvez esteja cansado, esteja desmotivado, né? Não está vendo mais perspectiva para 2025? O que vocês poderiam trazer aqui para quem está nos ouvindo a respeito? Como mudar os hábitos atuais para novos hábitos, para eu poder alcançar esses objetivos, né, que eu quero aí para os meus próximos anos de vida? Uma coisa importante, eu acho que é aprender a dizer não. Né? Então, o dizer não é o importante nesse processo. Nesse processo, sim, porque você tem que conhecer até onde vai o seu limite. E você precisa entender que você pode dizer sim ou não para o outro, que você não vai perder o amor. Aquele que te ama vai te amar mesmo com o teu não. Então, você pode colocar um limite e dizer não, aqui eu não posso fazer. Né? Assim como também você precisa aprender a pedir ajuda. Né? Pedir ajuda naquilo que não está ao teu alcance, porque você não sabe fazer. Acho que são duas coisas muito importantes. O não e o pedir ajuda quando necessário. Excelente. E como comunicar a tudo isso? Ao dizer não, né? Ao se programar, né? Como eu posso comunicar com quem está, né, ao meu derredor, né? As pessoas que convivem comigo. Porque, de fato, quando a gente olha para o celular, né? Eu vou colocar aqui talvez uma comunicação, nem sei como se escreve isso, né, ou como se fala isso, né? A escrita, né, do próprio WhatsApp, né? Eu vou usar aqui o tema WhatsApp, a gente falou sobre celular, como isso nos distrai,
né? E talvez nos distancia dos nossos objetivos. Mas como Sim. comunicar essas pessoas, né? Que às vezes podem ler ali e viu que o certinho, né, do WhatsApp ficou azul e eu não respondo, porque já passei por situações que eu estava em reunião, eu abri o WhatsApp e fez a leitura. E aí, 40 minutos depois, a pessoa coloca 2 olhinhos para mim e fala assim: e aí, você não vai falar para mim o que você precisa falar? Ou responder aquilo que eu perguntei? Como eu comunico essa pessoa a dizer não, esse não é o momento de eu te responder, eu vou te responder em tal momento, porque isso acaba realmente nos distraindo e deixando nós, né, distante daquilo que a gente precisa alcançar como objetivo. Eu falo que o WhatsApp veio para ajudar e veio para atrapalhar em muitas situações, porque, igual você veio, leu, apareceu que fez a leitura, certo? Certo. E tem várias pessoas que enviam a mensagem e vai ler depois de 2 meses. Opa, nem olhou minhas mensagens, né? Mas não, a caixa de WhatsApp, a caixa de mensagens está cheia, lotada. Que é a realidade de muitas pessoas hoje. A minha realidade é essa. A minha também. Já perdi paciente por isso. Esse ano até. Porque tinha mais de 400 mensagens sem ler. E eu não consigo ali estar no WhatsApp constantemente respondendo tudo. E aí vem a tal da empatia pelo outro. Certo? Porque posso visualizar. Mas talvez a minha visualização estaria atendendo ali alguém, porque só o toque aqui ou colocar aqui a face já abre e já cai talvez nas mensagens. E a pessoa tem que ser compreensiva com a outra. A resposta também tem que ser bem empática. E aí vem a parte da interpretação, como que eu vou interpretar aquela escrita? Então, tomar muito cuidado com o que também estamos escrevendo para o outro. De forma leve, às vezes eu gosto de gravar um áudio. Ou, dependendo, ligar. Olha, eu vi a sua mensagem, só que eu estava atendendo. Posso ligar para conversarmos? Seria melhor do que uma mensagem. Do que a ligação hoje é raríssima, né? Só E que é tão assertiva, né? sim, Essa comunicação eu da sou ligação. eu sou uma aqui. No meu trabalho, se a pessoa entrou em contato comigo, eu já respondo, posso ligar? Eu prefiro ligar do que ficar mandando áudio e mensagem. A não ser que a outra pessoa não queira. Uhum. Mas eu prefiro. Faço a pergunta, posso te ligar? Então, eu Sendo sempre um sim, faço. faço a ligação. Aí eu já faço a ligação e a conversa é muito mais prazerosa. Porque hoje, as ligações se tornaram o quê? Quase nenhuma, né? Ninguém mais liga para outra. Pode ser que, não, ela não vai me atender. E ela talvez esteja esperando uma ligação sua. E talvez não esteja ali dando o primeiro passo do outro lado. Então, a ligação é muito importante. Já é um meio para se comunicar melhor. Então, Principalmente com o WhatsApp. então até uma dica, né, para quem está nos ouvindo, se comunique de forma verbal, né? Sim. Tente priorizar esse tipo de comunicação, porque você está saindo, na verdade, do movimento que é tradicional. O movimento que está acontecendo hoje é um movimento mais de escrita, manda um áudio, aí a pessoa depois ouve, manda outro áudio, e aí você tem uma comunicação ali bidirecional e é uma comunicação muito mais assertiva. Então, quem quer alcançar metas e objetivos para 2025 e para os próximos anos, tente se comunicar mais, melhor, seja claro. É isso mesmo, Marília? Sim. E sabe o que eu escutei esses dias atrás? Pelas ligações? Olha, eu fui em uma fonoaudióloga, outra fonoaudióloga, só você ligou para mim e me deu atenção. E a profissão é o quê? Fonoaudióloga. Ah, legal. Então, fonoaudióloga. E não foi só uma pessoa, foram vários. Só você ligou para mim e me deu atenção. E aí você E fez, você- então, o atendimento humanizado. Esse Que é a segredo. melhor parte, É né? a melhor parte. Dar atenção ao outro. Então, a nossa comunicação, eu sempre pergunto, o que você gostaria que o outro se comunicasse? E aí vem a parte da empatia de novo, né? O que você gostaria de receber quanto à sua comunicação também? A linguagem, nós poderíamos trocar palavras, trocar algumas palavras na frase que eu quero me comunicar com o outro. A expressão facial ali também, ser mais leve, ter um sorriso no rosto, sempre num bom dia, num boa tarde, ou num oi.
A expressão facial tem muita gente que já tá ali bravo. E sem acelerar áudio. Não, até no áudio. A parte de tom vocal, ela é muito importante também. O tom de voz ali. Eu sei se o meu tom de voz está triste, está bravo, né? Eu estou mais fraquinho, não sei. Aí vem o tom de voz. A parte de expressividade na voz. Como que eu quero também que esse tom de voz saia no meu áudio. Ou na maneira de me comunicar com o outro ali ao vivo, né? Tom de voz, mudar a comunicação, ser mais leve, ter postura também ao falar com o outro. Então são várias coisas ali que eu posso mudar nessa minha comunicação. Marília, se a gente fosse... Eu gosto muito de gráficos, né? Como sou executivo, gestor, a gente sabe que a gente sempre olha números, né? Sim. E toma as decisões. Então, para a gente ser mais, assim, para ser assertivo, né, na nossa comunicação e priorizar aquilo que precisa ser priorizado no momento da comunicação, se a gente fosse colocar num gráfico, qual é a porcentagem que cada comunicação que a gente tem ao falar? Por exemplo, o tom de voz, o meu gesto, né, as minhas expressões e, por último, as palavras. Qual é a representatividade dessa numeração na porcentagem, por exemplo, da fala dentro de uma comunicação total? Hoje a porcentagem maior é a postura. A postura. É o gesto. Então o italiano se comunica bem, então. E é a parte de mãos, corpo, expressão, para depois vir a palavra e a escrita. Olha só. Então, o primeiro é o que você quer se comunicar com o seu corpo. Já fiquei preocupada, gente. Então, o que você quer se comunicar com o seu corpo? Aí vem a expressão corporal. E depois, a parte de expressão. A parte de comunicação. Excelente. Então, para a gente dar aqui uma dica dessa fala sua, para quem está nos ouvindo, se permita a olhar ao espelho, Sim, com conversar certeza. consigo mesmo, olhar suas expressões faciais antes, por exemplo, de uma reunião. Poderia fazer esse teste? O espelho é seu melhor amigo. Ele é fundamental para isso. Você quer? Aí vem o autoconhecimento. Conhecimento, né? É essencial você olhar. É essencial, o autoconhecimento. Ele falar, eu te amo. Né? Isso é muito importante. E para melhorar essa comunicação, o espelho é seu melhor amigo. Ele estará ali te observando. Você vai, né, se olhar e você vai se autoavaliar, se autocriticar, sugerir ideias. Então, minha postura aqui, ela está boa? Minhas mãos, meu ombro, postura de cabeça, porque tem muitos que falam assim, né? Tem muitos que as mãos estão atrás. E aí passa o quê? Às vezes uma timidez, passa uma insegurança. Então temos que olhar muito nisso. Então a postura, ela é altíssima na porcentagem, depois da sua comunicação. Então espelho, seu melhor amigo, junto com gravações de vídeo também, se quiser melhorar. Gravar vídeos, rever os vídeos e se autoavaliar. Excelente. Marília, muito obrigado pelas suas contribuições. Isso, de fato, para quem está nos ouvindo agora vai entender que o espelho é o seu melhor amigo, né? Onde nós podemos, então, se comunicar com nós mesmos, onde a gente pode, então, treinar para que a gente possa sair ali e ser mais assertivo na nossa comunicação diária, nas nossas reuniões, nas nossas lives, né? E talvez até mesmo numa comunicação, né, mais próxima de quem nós amamos, né? Até um aperto de mão, Wellington, ela é importante. Então, eu sempre... Até um aperto de Esse mão. aperto de mão que você está comentando aqui, uma certa vez eu fiz algumas entrevistas. Eu tive uma pessoa que eu entrevistei, que fez um aperto de mão. Eu falei, esse cara eu preciso contratar. E eu contratei, e esse cara fez a diferença no time onde eu estava gerenciando, pelo aperto de mão que ele me deu. É um tipo de comunicação. É um tipo de comunicação. E foi uma comunicação muito assertiva da parte dele. Então, até o aperto de mão. Olha, Você- o tanto que é importante. O tanto que é importante. É Até importante até fechar um acordo, né? fechar um acordo, Sim. né? E fechou o acordo. Fechou o acordo aqui. Firmou o compromisso. Muito bom. E aí tudo isso, praticamente, se a gente não tiver bem, né? Se a gente não tiver com o sono em dia, né, Paula? Como a gente pode, de fato, quais são as relações entre o bem-estar físico e o mental que traz essa alta performance? Porque se a gente não estiver bem,
talvez a gente não vai fazer um aperto de mão talvez mais firme, vai ficar um pouco mais não tão firme assim esse aperto de mão. Talvez a irritação a gente não vai se comunicar bem. Então, no final de tudo, se fosse comparar com uma construção de uma casa, o sono é o fundamento dessa casa. É isso mesmo, Paula? Totalmente, né? Porque o dia tem 24 horas e a gente tem que dormir ali o mínimo é 7 a 9, né? Então, se você for ver, é bastante tempo que a gente precisa dormir para que o corpo ali, ele recupere, tem aquela questão da recuperação. E a memória, ela é não produzida, mas ela é formada ali em relação ao aprendizado, tudo, durante a fase do sono REM. Então, se eu não chego na fase do sono, eu vou ter o meu mental prejudicado, eu vou ter ali déficit cognitivo, comportamental, e isso vai afetar fisicamente, né, toda a minha produção ali. Então, é fundamental, né, a gente ter uma boa qualidade do sono e a conscientização disso, porque existem famílias, né, que já têm uma rotina um pouco mais longa ali em toda a questão do trabalho e acaba levando isso para os filhos também, né? Então a gente precisa primeiro pensar ali, se conscientizar que eu tenho que olhar para mim, né, em questão de se autoconhecer e ver, opa, isso aqui está fazendo mal para mim, né? Eu não estou conseguindo ser tão produtiva assim ou ser tão produtivo assim. Isso já está afetando o lado profissional. Porque às vezes você tá, né? Eu não sei você, Wellington, mas quando eu tenho uma má noite de sono, quando eu durmo pouco, e no outro dia eu não consigo ter uma leitura e gravar, né? Eu não consigo ter aquela memória daquele aprendizado daquele dia, porque tá tudo em déficit ali, não consegui restabelecer a quantidade de hormônios necessárias ali que eu preciso. Então, eu fico prejudicado de uma certa forma, tá? Excelente. Sobre a memória, né, sobre o sono, então, para a gente deixar claro aqui, então, o melhor momento para ter essas reposições, a gente precisa chegar, como eu perguntei para a Marília da porcentagem, né, Uhum. então, a porcentagem, assim, que tem o maior ganho do sono, a gente tem que chegar nessa fase do sono REM. Sim, sim. Se a gente não tiver o sono REM, a gente vai ter os problemas prolongados na nossa vida. Então, o corpo fica pedindo, gente, preciso que você durma, preciso que você durma, preciso que você descanse, para que eu possa, de fato, performar no próximo dia e alcançar, claro, as metas e os objetivos que eu tenho como pessoa, né? E aquilo que a gente quer também fazer para as nossas empresas. É isso mesmo, o sono REM, ele é a fase mais importante do nosso sono? Com certeza, é fundamental, é 100%, né? 100%. 100%. O nosso corpo, ele vem, por exemplo, se adapta, né? Por exemplo, se eu tenho uma noite mal dormida hoje, aí no outro dia seguinte também, então, o meu corpo, ele vai estabelecendo não uma memória, mas a gente vai se adequando àquele ritmo, né? E isso a longo prazo, né, ele vai trazer alguns prejuízos, principalmente para a saúde, não só intelectualmente, né, mas fisicamente também. Então, chegar às fases ideais do sono é muito importante, tá, Wellington? Excelente, perfeito. Posso colocar uma porcentagem aqui também? Falando do sono, Com o certeza. ronco tem aumentado. Ah. E isso prejudica muito na qualidade do sono. O ronco tem aumentado tanto na parte infantil quanto na parte do adulto, pelo estilo de vida ou por alguma obstrução, né, pelo nariz, pela postura que as crianças hoje estão ali, o adulto também, aí vem a respiração mista ou uma respiração bucal mesmo, do qual afeta a parte muscular, afetando aí a parte do sono também, que daí vem o ronco. E aí o ronco, quando se vai para uma apneia, a apneia já está na parte severa do ronco, ocasionando problemas a mais na saúde, prejudicando ainda mais na qualidade do sono. E o ronco, a porcentagem tem aumentado e aumentado aí, principalmente no brasileiro, certo? Então, Nossa, e o ronco tem tratamento. Ontem nós estávamos falando do ronco a respeito de exercícios, que existem exercícios para isso. E melhorando o ronco, melhora a qualidade do sono, que é fundamental falar também. Sim, é muito importante também. Eu não entrei muito nesse assunto por conta das pautas, mas existem esses distúrbios do sono, né? O ronco, ele já é considerado uma doença do sono,
segundo a Organização Mundial da Saúde, e afetando 30 milhões da população, né? Então, a gente não para... E todo mundo conhece alguém que ronca, né? E ninguém se leva em conta de que isso é um problema sério, né? Que hoje nós estamos falando muito mais por conta das pesquisas aí, que pode trazer muitas doenças, né? E a pessoa ela pode ter até um óbito dormindo, né? Por conta do ronco e da apneia obstrutiva do sono. Então, existem tratamentos, né? A gente faz o exame de polissonografia para diagnosticar ali o grau dessa doença. Então, existem graus leve, moderado a grave, né? Os leves a gente considera ali os exercícios respiratórios, da musculatura respiratória, e os moderados a graves a gente faz o tratamento com outras questões ali que também precisa tratar, né? Então, se eu não tenho uma boa noite de sono em relação a esses distúrbios, né? Porque o ronco, ele diminui a passagem de ar, então o paciente ele respira com uma certa dificuldade, tá? Ele tem que fazer um esforço respiratório ali para resgatar o ar, e aí ocasiona o barulho, e a apneia é as paradas da respiração. Então, ele para de ventilar, para de respirar, e eu paro de mandar oxigênio para os tecidos, coração e cérebro, eles são mais prejudicados ali. O paciente ele pode ter um derrame, ele pode ter um infarto, ele pode desenvolver outras doenças sérias, né? E isso é pouco falado. E hoje ninguém quer falar que ronca. Ninguém fala que ronca. Eu ronco. Mas ninguém... Não, eu não ronco. Porque é motivo de piada mesmo, piadas, isso. Wellington, eu tive casos no meu consultório de maridos chegarem a chorar na mesa porque as esposas roncavam. Não, porque a esposa simplesmente se divorciou do cara porque ele roncava, mas não sabendo que existe tratamento. Então, assim, gente, se a gente ama, a gente cuida, né? A gente zela, a gente, né? Olha, você tá roncando, você não tá bem, né? Vamos procurar ajuda, porque existem tratamentos, né? E hoje a gente tá falando muito sobre esse assunto, né? Então, eu li um casal ano passado. Eles dormiam em quartos separados. Sim, então. E aí fizemos o tratamento, ambos roncavam. E juntei os dois. Muito bem. Tem muitos casais, às vezes vão viajar, eles pegam 2 quartos, né? Tem casais que... E é simples de resolver a situação do ronco? Simples, total. Olha só. Totalmente simples. Muito. Simples assim, né? Simples para quem tem conhecimento. Isso, né? E quem quer o tratamento, né? Porque existem, assim, os tratamentos para apneia grave ou moderada é a utilização do CPAP, que é uma máscara que ele vai utilizar para dormir. E essa máscara ela vai impedir com que o paciente ocorra ali a obstrução da via aérea, né? Então ele vai ter uma qualidade de sono melhor, porque o ar ele vai estar respirando normalmente, né? Então isso vai trazer um benefício após outro dia. Né? Excelente. Para mim, tudo isso que a gente está falando sobre o sono, né? Sobre essa questão, né? Dos casais às vezes não se conversarem e falar, amor, você ronca, mas preciso tratar isso aqui. Por quê? Sim. Tanto pessoal como uma família, como um casal, a gente precisa ter um propósito, né? Um propósito claro. E ter uma vida realmente com propósito, né? Porque senão a gente deixa aquela música, que eu não sei qual é o nome do cantor. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, Uhum. né? A gente vai deixando a vida se levar, a gente não vai dando atenção para essas coisas, isso vai agravando, e aí a gente não vive realmente uma vida com propósito, né? Então, o que significa de fato viver essa vida com propósito, né? O que vocês compartilhariam com quem está nos ouvindo aqui hoje sobre isso? Porque às vezes a gente vai deixando somatizar as coisas e a gente não vai dando importância para isso. A gente só vai dar importância quando isso nos afeta. Como a gente pode fazer para que isso não aconteça, não chegue nesse grau, né, de importância, onde a gente se sente afetado por isso, mas que a gente possa viver realmente uma vida com propósito e com plenitude em 2025? Eu acho que uma das coisas que a pessoa pode fazer é parar de deixar para depois, né? Uma questão de não deixa para depois, não deixa para resolver depois. Não deixa chegar como você colocou a questão do sono, num divórcio, né? Uhum. Então vai fazendo. E entenda que as coisas elas são simples, né? É a pureza e a simplicidade. Vá fazendo conforme suas condições. E também não se prenda demais ao passado. Né? Esteja presente no presente. E com isso você vai alinhando seu propósito. Entender que você precisa... você pode aceitar as coisas como elas foram,
no sentido de que já passou, Uhum. né? Pegar aquilo que vem como aprendizado e seguir adiante, né? É você traçar um planejamento para o teu 2025 com metas que você pode alcançar, não só em 2025, mas depois também, né? Coloca no papel os seus sonhos. Coloca no papel aquilo que você quer, a tua casa, o teu carro, o que você deseja para você e para aqueles que estão próximos a você. E vai colocando em pequenos pedaços, né? Vai executando. E nesse processo vai comemorando, né? E entender que a comemoração não é dar uma festa. A comemoração pode ser simples. A comemoração pode ser um café com você mesmo dentro da sua própria casa, né? E celebre, né? Viva, esteja presente, né? Seja presente com você, né? Se olhe no espelho, diga o quanto você se ama, o quanto você se gosta, se elogie, né? E assim siga. Excelente. Construa o seu painel de sonhos, né? Construa o seu painel de sonhos. E olhe para ele todos os dias. Todos os dias olhe o seu painel de sonhos, né? Coloque no celular. O celular está vendo todo dia. Porque quando a gente coloca o quadro de sonhos, para mim isso é dar foco, de fato, aquilo que eu desejo, né? Então, se eu estou ali sempre olhando para aquilo, né? Estando presente no meu dia a dia, o meu quadro de sonhos, eu sempre vou olhar para aquilo, eu vou dar foco. Se algo me tira deste foco, eu preciso retomar os trilhos que vão caminhar de fato para o sonho que eu tenho ali dentro daquele quadro, né? Então, se eu quero ter um sonho específico, é um projeto. Para alcançar esse sonho, eu preciso construir um projeto estruturado. Então, o que eu preciso fazer? Poxa, eu não estou tendo um bom sono. Então, como eu vou gerenciar ou melhorar esse meu sono? Poxa, então eu preciso melhorar uma rotina. Então, coloque no papel uma ação, melhorar a minha rotina. O que eu preciso melhorar na minha rotina? Eu preciso dormir às 8 horas da noite. Eu preciso organizar e comunicar à minha família, né? No meu caso, sou casado, tenho uma esposa e tenho uma filha de 7 anos. Então, eu preciso comunicar para elas que às 9 horas da noite nós vamos todos dormir. E então, para a gente entender tudo que a gente compreendeu e deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo aqui nesse podcast, é que não adianta eu ter metas, objetivos específicos, claros, se eu não tiver uma boa comunicação com quem está ao meu derredor, se eu não tiver um propósito claro, né, específico, me priorizar, saber dizer não, né, e além disso ter o sono de fato, um sono onde eu chego no sono REM, que é o maior nível, né, onde a gente pode ter o sono. Então, dessa situação toda, tudo que a gente está conversando aqui, eu gostaria de trazer como eu faço a minha rotina no dia a dia, né? Então, se a gente for falar de sono, eu tenho um alinhamento, uma comunicação na minha família, onde a gente coloca 9 horas da noite, a gente precisa estar na cama com a cabeça deitada ao travesseiro. Então, se eu quero alcançar os meus objetivos, eu preciso ter um bom sono. Se eu preciso ter um bom sono, eu preciso ter uma rotina diária para que eu consiga alcançar aquilo no meu dia a dia. E aí, ter uma comunicação verbal, uma comunicação corporal com quem está ali presente, para que eles possam compreender que o objetivo da família é dormir às 9 horas, e esse horário vai nos ajudar, a minha filha, por exemplo, a ter uma memória melhor, para compreender o que a professora vai passar na escola, e também aqueles objetivos que a gente tem como casal. No meu caso, né, além de casado, eu tenho a minha esposa, minha sócia na minha empresa. Então, se ela não dormir bem, se eu não dormir bem, os meus objetivos junto com os colaboradores, a gente não vai conseguir alcançar. Então, o sono é tão importante como um objetivo claro, uma boa comunicação. Então, o que nós estamos trazendo aqui para vocês hoje, dentro desse podcast, é que esses assuntos vão lhe ajudar a traçar, de fato, uma meta e um objetivo para 2025 e alcançar elas. Não adianta só traçar, mas sem sono, sem propósito e sem uma boa comunicação, não adianta só escrever o meu propósito e minhas metas para 2025. Tudo isso vai criar sinergia e vai gerar, de fato, os resultados que vocês precisam para 2025. E para finalizar esse assunto hoje, dentro desse tema tão importante, tão relevante, que são tirar as barreiras, né, superar elas e viver um 2025 com propósito e plenitude, o que vocês deixariam rapidamente para os nossos ouvintes, começando com o sono, depois com o propósito,
como comunicação. E aí a gente encerra hoje o nosso podcast, que esse assunto não é importante para quem está nos ouvindo, para ter um 2025 melhor, com propósito e plenitude, vivendo aí sem barreiras e alcançando aquilo que precisa alcançar para 2025. Então, eu sempre falo assim, que sem o sono, se eu não durmo bem, eu não tenho como ser uma pessoa produtiva, ter uma qualidade de vida, né? Conversar bastante com meu companheiro, como você disse, Wellington, ter uma boa qualidade ali, né, de um bom relacionamento, né, com o cônjuge e com as outras pessoas também. Então, olhem um pouquinho mais para isso, né? Olhem um pouquinho mais como é que está o seu sono, se realmente você está dormindo bem, se existe ali algum distúrbio. Às vezes você passa muito tempo dormindo, mas você ainda acorda cansado. Isso é um sinal também de alerta. Então, observe como que está o seu sono, o que você está levando para a cama, porque às vezes você não leva a esposa, mas leva os problemas, né? Então, observe um pouquinho ali como que está a rotina, né, da sua casa e como que isso está fazendo e atingindo ali a sua qualidade de vida, tá? Então, de fato é isso. Então, a gente precisa olhar um pouquinho para como que está essa adequação ali em relação a todas essas questões, né? Excelente, Paulo. Muito obrigado pelas suas contribuições. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes do podcast vão realmente praticar isso, porque a gente sabe que isso vai nos ajudar e nos apoiar a alcançar as nossas metas para os próximos anos. Vivian, eu gostaria que você compartilhasse, né, numa mensagem final para quem está nos ouvindo, como realmente parar de procrastinar, né, e se reconectar com os sonhos, porque eu já tive essa experiência, né, de perder os meus sonhos, e quando eu percebi já era tarde demais, mas eu consegui me reconectar. E eu gostaria que você pudesse, talvez, contribuir para quem está nos ouvindo, porque talvez eu não tive pelo menos não encontrei um podcast, eu precisei, né, lutar contra isso, mas quem está nos ouvindo, com certeza vai ter isso como muita ajuda, né, como apoio aí, como realmente parar de procrastinar e se reconectar com os sonhos. Eu acho que a pessoa entender que os sonhos são feitos para serem realizados em vida, né? E quebrar aquela cultura de que o lugar mais rico é o cemitério, né? Isso é uma mentira que é repetida várias vezes e que muitas vezes ela acaba entrando no coração da pessoa e ela deixa para depois, né? E ela acaba quebrando, mantendo esse padrão, né? Não posso realizar meu sonho em vida. Ele tem que ir para o lugar lá que lá é rico, né? Então a pessoa precisa entender, ela pode realizar os seus sonhos. Ela precisa, né? Ela precisa cumprir seu propósito. Ela tem esse direito, ela tem essa liberdade, né? Ela precisa quebrar aquela questão de eu não mereço. Porque muitas vezes vem essa questão do merecimento também. Não, você merece, você é digna. Você pode seguir adiante. Você precisa entender que você pode realizar seus sonhos. Que 2025 vai ser um ano abundante. Vai ter percalços? Sim, né? A gente sempre tem problema. Mas é entender que todos os dias temos problemas e todos os dias nós resolvemos problemas. E um dia após o outro, né? Siga um dia após o outro, mantendo foco no objetivo, mantendo aquilo que você planejou, se mantendo no seu propósito e no seu lugar, dizendo não, né? Aprendendo que isso vale a pena. Que por mais que às vezes ela não está colhendo fruto hoje, ela pode colher depois sim. E se ela não colher, ela semeou na vida de outras pessoas, ela tocou outras pessoas da maneira que muitas vezes ela nem imaginava. Eu acho que dessa forma a pessoa consegue sim, né, ter um ano abundante. Excelente, Vivian. Muito obrigado por contribuir. E agora eu queria que a Marília trouxesse aí uma fala final, né, para quem está nos ouvindo, como ter um ano de 2025 com uma comunicação assertiva, para dizer não, para dizer o sim certo e assim por diante. Como nós podemos ter um ano com uma comunicação mais assertiva, Marília? Tem uma comunicação mais clara, mais direta, mais empática com o outro. Troque palavras como um talvez, não sei, mas vou tentar. Vamos trocar com verbos mais diretos, mais assertivos ali também, para mudar nossa comunicação, ser mais positiva ali em 2025 com o outro, com os nossos funcionários, com as nossas esposas, maridos, filhos.
ouvir, ter contato visual, que eu acho muito importante. Hoje as pessoas, às vezes você está falando, ela não está olhando para você, não está conectada contigo. Ter o contato visual, preste atenção no que o outro quer comunicar com você. Melhor isso também, o escutar, o ouvir. É a melhor comunicação ali que você pode também oferecer para o outro, né? E a comunicação clara, que muitos não têm, ser direto no assunto, mas com cuidado, com zelo, carinho, no que você quer transmitir para o outro. Então, a comunicação, ela pode ser mudada. Frases ali, ela pode ser modificada. Uma palavrinha só, ela muda todo o contexto. Todo um contexto. Então, cuidado no que você quer transmitir. Cuidado com o que você quer receber ali. Então, o transmitir também é o receber de volta, certo? Então, vamos ser empáticos com os outros. A comunicação para 2025, ela pode ser muito melhor do que em 2024. Se fala muito e tem crescido bastante. Essa comunicação, ela não é só na parte de fala, como eu já disse, mas nos gestos. No carinho com o filho, o abraço, o cuidado, o zelo. Então, se comuniquem melhor ali no dia a dia. No trabalho, muitos empresários aí, escute mais os seus funcionários. Tenha empatia em escutar e não só, você deixou de fazer isso, você deixou de fazer aquilo, mas por que que você não fez isso? Por que que você não fez aquilo? Então, escute mais também o seu funcionário, escute mais o seu colaborador, escute mais as pessoas que estão ao seu redor. O escutar, ele melhora muito mais a nossa comunicação também. Excelente. Roberta, o que você, Paula, Roberta, o que você deixaria de mensagem, né, para quem está nos ouvindo, ter um 2025 com mais sono, com rotina? O que você traria para dica final, assim, para quem está nos ouvindo aqui hoje? Prestar atenção no seu cotidiano, adquirir, né, uma alimentação mais saudável, que isso também pode ter relação ao sono, né? Praticar atividade física, né? Não tem como, né? Tem as questões, às vezes, de grana e tal, mas vai fazer uma caminhada, né? Se exercite, isso traz uma melhora também no seu sono. Então, se você está ali em déficit, né? Principalmente no sono, ele está vendo que não tem algo tá errado, então traga essas questões ali e comece a mudar um pouquinho o seu cotidiano. Excelente. Então, para finalizar aqui, eu quero agradecer imensamente, né, a Vivian, a Marília e a Paula Roberto também, que contribuiu hoje com o nosso episódio aqui do nosso podcast. E quero encerrar aqui e dizer a todos vocês que o sono, né, o propósito, a boa comunicação, colocando isso de fato no seu dia a dia, com certeza você vai alcançar os seus objetivos. Então, por isso que não adianta eu ter só um projeto bem estruturado, bem organizado, mas se eu não puder se comunicar de forma assertiva, com certeza você não vai alcançar as suas metas e o seu projeto ele vai findar, ele vai ter problemas. Então, priorize isso com propósito, com um bom descanso. A gente sabe que gerir às vezes estressa, se desmotiva, mas sem o sono, sem um propósito e sem uma boa comunicação, com certeza você vai ter um projeto aí mal sucedido e vai colocar muita gente em risco. Então, deixe isso claro, coloca isso como prioridade dentro dos seus projetos. Você que é gestor, você que é empresário, você que é empreendedor, você que é investidor, pense nisso. Se o seu projeto tiver claro e estruturado, mas sem essas partes como o sono, como a comunicação e como o propósito claro para todos que estão na sua equipe, isso nada irá se resolver. Então, o meu desejo é que você possa compreender tudo isso que nós conversamos aqui hoje nesse podcast, que você possa ter sucesso nas suas metas e nos seus objetivos em 2025. Um grande abraço e até mais.